No tempo anterior da nossa aula, nós estávamos falando da ética essencial do ser humano, que o Paulo Freire apresenta como sendo a diretriz do processo educacional, a primeira abordagem a ser assimilada pelo educador. Pois bem, essa ética essencial do ser humano, o Paulo Freire traz uma série de comportamentos, concepções, condutas que seriam conteúdo dela. Olha, a ética essencial do ser humano é aquela que fica indignada quando alguém explora o mais fraco, o incauto, quando alguém golpeia o desprevenido. A ética essencial do ser humano é aquela que fica indignada quando as pessoas se comportam diferente das concepções de fraternidade, enfim. O Paulo Freire trouxe uma série de coisas que seria o conteúdo dessa ética essencial do ser humano. Então, na conclusão do tempo anterior, eu resumi tudo aquilo que o Paulo Freire tratou como sendo conteúdo da ética essencial do ser humano com a expressão, qual? Dignidade da pessoa humana. Eu disse, olha, então, basicamente, tratar de ética essencial do ser humano é tratar de dignidade da pessoa humana. Então, agora, nós temos que compreender o sentido do termo dignidade da pessoa humana. Veja, o sentido do termo dignidade da pessoa humana é importante, porque você vai ver o seu conteúdo programático e há direitos humanos em toda a sua extensão. Para que você consiga entender, de fato, direitos humanos, é preciso que você entenda o conceito de dignidade da pessoa humana. Primeiramente, é esclarecer que não há o pleonasmo aparente, porque tem gente que fala assim, poxa, que expressão ridícula, se eu falo em dignidade da pessoa, só pode ser humana. Infelizmente, amigos, temos que lembrar que há no mundo pessoas que vivem em condições sub-humanas. Então, eu quero pessoa vivendo em condição humana. A dignidade da pessoa humana diz respeito à integridade em várias concepções. Eu estou dizendo várias concepções porque no primeiro momento, tratar de integridade te faz pensar basicamente em integridade física. Só que a dignidade da pessoa humana não se restringe à integridade física. Também há a integridade psicológica, a integridade moral, a integridade social. Veja, o que seria a integridade social? Nós, enquanto indivíduos, individualidades, cada um de nós escolhe o modo com que quer se identificar perante a sociedade. Você tem o direito de construir a sua identidade social, independente de qual seja a sua opção filosófica, política, a sua etnia, a sua opção sexual, independente das suas particularidades, você tem um direito de construir a sua identidade. E a sociedade ela tem que estar preparada a receber você de modo a garantir a sua integridade. Então aí nós estamos tratando da chamada integridade social. Você, enquanto educador, terá contato com a pluralidade de pessoas, pessoas de diversas etnias, pessoas de diversas vertentes políticas, pessoas de diversas opções sexuais. Pois bem, você deverá construir o processo de uma forma que todas essas pessoas estejam acolhidas, íntegras. Aí nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana. Olha bem, eu disse, a ideia da dignidade da pessoa humana é extremamente importante para o seu concurso. Não é à toa que você tem no conteúdo programático direitos humanos. Não é à toa que você trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é à toa que você trata da Lei Maria da Penha. Dentro dessa ideia da dignidade da pessoa humana, o direito reconhece determinados indivíduos que se colocam no primeiro momento nas relações sociais que integram em desvantagem. Desvantagens condicionadas por questões históricas, sociais, econômicas. Olha a mulher que passou aí por décadas de uma sociedade patriarcal, décadas de uma sociedade que culturalmente seus direitos eram tolhidos, reprimidos. Então, é óbvio
que essa repressão histórica deve ser compensada. Então, por isso nós temos uma série de leis que protegem a mulher, que dão à mulher uma, entre aspas, vantagem para que, obviamente, eu compense, né, todas as desproporções, as desvantagens experimentadas no curso da história. No caso do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, por mais que você não concorde, eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo, veja, as suas posições políticas eu respeito, mas você tem que ter consciência de que para enfrentar as questões, você às vezes tem que se posicionar e tem que assimilar conceitos que podem estar aí contrariando as suas concepções. Mas tenha fé, tenha calma, aproveite para refleti-las, mas independente do seu posicionamento político, você vai ter que responder à prova, você vai ter que acertar a sua questão. Então, qual é a ideia principal do Estatuto da Criança e Adolescente? É a ideia da proteção integral. Por quê? Porque, segundo o entendimento do direito, a criança e a adolescente é uma criatura, é um indivíduo, é um ser que em formação estaria vulnerável, desprotegido. Eu crio, portanto, uma proteção jurídica para compensar essa desvantagem. Então, veja, recapitulando, porque foram várias ideias nessa curta fala até aqui. Primeiro, né, fechamos o intervalo anterior tratando da ética essencial do ser humano e com a informação de que uma melhor tradução para tal ética essencial do ser humano é, sem dúvida nenhuma, a dignidade da pessoa humana. Então, iniciei esse meu intervalo de aula te dando um conceito de dignidade. Veja, não é um conceito único, mas é um conceito coerente, algo que você pode levar consigo para poder fazer suas considerações. Eu disse que a dignidade diz respeito à integridade do indivíduo em todas as suas concepções. Lembrei a você que não é apenas a integridade física, mas também tratamos de integridade moral, psicológica, integridade social. Desenvolvi de forma mais elaborada a chamada integridade social. Por óbvio, ela é muito importante no contexto desse concurso. A integridade social é aquela que diz que todo indivíduo tem o direito de construir a sua própria identidade, de escolher como que a sociedade o identificará. E a sociedade, por sua vez, deve estar preparada para o seu acolhimento, qualquer que seja a sua opção política, filosófica, social, a sua opção sexual. Então, bem, concluímos aqui a ideia da ética essencial do ser humano e o seu núcleo, dignidade da pessoa humana, beleza? Agora tudo bem, já que temos essa ideia concluída, a minha pergunta é: e como que eu vou então, seu Paulo Freire, conduzir o processo educacional levando em conta essa ética essencial do ser humano? Como que o processo educacional, a minha atividade nesse processo, vai defender essa sua ética? O próprio Paulo Freire vai nos responder, vai dizer o seguinte: e a melhor maneira de por ela lutar, ela quem? Ela, a ética essencial do ser humano, né? A melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, diz ele. É testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles, na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, no modo com que citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Então veja aqui, ele traz a educação, mais uma vez, a ideia da educação como elemento de transformação, mas ele diz que nenhuma transformação, nenhuma ruptura, nenhuma busca pelo novo faz sentido se não tiver como diretriz a ética. Então, antes de sermos educadores, transformadores, antes de conduzirmos os educandos a um novo conceito, a um novo mundo, a uma libertação, antes de tudo isso, nós temos que estabelecer esse compromisso com a ética. Então, a base, o ponto inicial da pedagogia da autonomia é a ética a ser abraçada pelo professor, pelo pedagogo, beleza? Tranquilo? Nesse ponto, eu separei aqui algumas frases do Paulo Freire que
com certeza, se fossem apresentadas a você descontextualizadas, você ficaria perdido. E eu digo, a sua prova pode fazer isso. Pode pegar uma frase importante do livro, colocar alternativas que buscam explicá-la, e é óbvio, dentre elas, aquela que de fato está em conformidade com a ideia da obra. Mas, se você não conhece o contexto, dificilmente você saberá o sentido daquela frase. Eu separei algumas aqui. Preste atenção, respira aí, olha bem. Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença do mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença. Imagina essa frase solta na sua prova, sem que você tivesse contato com a obra, sem que você tivesse contato com essa nossa aula. Dificilmente, ou muito provavelmente, você não ia entender. Mas veja bem, na verdade, seria incompreensível se a consciência da minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença. Então é o seguinte, aquela coisa, porque primeiro você pensar que o processo educacional ele é dialético, ele é participativo, ele é dinâmico. Então, educador e educando, vamos estabelecer ali uma troca. E todos devem participar. Então, eu tenho que ser um ser presente no mundo. Mas para que eu seja um ser presente, eu próprio tenho que participar dessa construção da minha presença. Então, por exemplo, o educando não pode ser uma criatura passiva, apenas a receber informações e assimilar conceitos próprios. Desculpe, conceitos prontos. Do contrário, ele tem que participar do processo e construir seus próprios conceitos. Construindo seus próprios conceitos, ele se faz presente. Por quê? Porque a sua presença foi de fato por ele construída. E não foi algo que foi imposto, pronto, elaborado por outro. Entende? Então, entenderam essa frase do nosso ilustre Paulo Freire? Vamos a uma outra ideia. Se sou puro produto de determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Bem, mais uma vez a ideia de que você é um indivíduo participativo, que você deve estar atuando na construção da sua própria presença e não acreditar que você é resultado do que acontece à sua volta, que você é mero resultado de uma determinação genética e cultural. A determinação, os elementos genéticos e culturais, eles podem até estabelecer as condições em que você vive, mas elas não são determinantes do que você será até o fim. Você pode até ser condicionado, mas você não é determinado. Por que você não é determinado? Porque você tem capacidade de transformar, você tem capacidade de construir a sua presença, né? Então veja, isto, outra frase, não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Somos seres condicionados e não determinados. Agora imagine se na sua prova tem lá essa frase, somos seres condicionados e não determinados. Como é que você ia traduzir? O que eu quero dizer, o que na verdade Paulo Freire quis dizer é o seguinte: sim, eu sei que no primeiro momento o seu conhecimento, a sua curiosidade ingênua, ela é fruto do meio, do seu contexto, daquilo que você tem como acervo genético, como acervo cultural. Eu sei que você é condicionado por todos esses elementos, genética, cultura, mas você não é determinado. Você tem condições de transformar a sua liberdade. Pedagogia da autonomia, algo libertador. Então, nós somos seres condicionados, mas não somos seres determinados. O acervo genético cultural estabelece as nossas condições do agora. São, obviamente, aqueles que nortearão o conhecimento produzido pela nossa curiosidade ingênua. Mas quando passamos, evoluímos para a curiosidade crítica e depois para a curiosidade epistemológica, nós podemos transformar essa liberdade, nós podemos nos libertar. Pedagogia da autonomia. Somos seres condicionados, mas não determinados. Não estamos presos às nossas condições genéticas, culturais. Nós até podemos nos considerar condicionados, mas não determinados. Gente, eu fui repetitivo, eu sei que fui, mas de propósito, para que todas essas ideias
fiquem de fato compreendidas. Bom, gente, o que nós fizemos nesses 2 primeiros tempos de aula foi trabalhar a obra Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Obra esta que integra o conteúdo programático do seu concurso. Bem, nós então abordamos a primeira parte, aquilo que o Paulo Freire traz como apresentação, que antecede até o primeiro capítulo, para que você então incorpore o espírito da obra Pedagogia da Autonomia, entenda de forma verdadeira, consistente o propósito da obra. Você vai ficar aqui com 10 minutos de um documentário que trata da chamada 40 horas de Angicos. O que é 40 horas de Angicos? Angicos é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Lá, a partir das ideias de Paulo Freire, um grupo de acadêmicos desenvolveram um trabalho de alfabetização, mas diferente do que se fazia na época. Na época havia a adoção de cartilhas que diziam coisas do tipo: vovô viu a uva. Então você tinha que alfabetizar pessoas de determinadas comunidades que sequer sabiam o que era uva, por exemplo. Então, dentro daquela ideia de levar em conta os elementos genéticos culturais, para que então a partir daí você desenvolvesse esse processo libertador, levando em conta que a curiosidade ingênua também produz conhecimento legítimo. Então você primeiramente conhecendo a realidade do educando de forma participativa, dialética, interativa, e aí juntamente com ele construir uma nova concepção, partindo dessa ideia, nós tivemos esse trabalho que ficou conhecido como 40 horas de Angicos. 40 horas por quê? Porque o processo de alfabetização era concluído com 40 horas de trabalho. Então preste atenção nesse documentário e com ele eu encerro esse segundo tempo de aula. Continue conosco que a segunda parte da nossa primeira aula tratará do tópico 1 do programa, que são os direitos humanos. Um abraço, fiquem com Deus. Então não esqueça, na continuidade do que seria ainda essa primeira aula, nós trataremos de direitos humanos. Um abraço, bons estudos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Entretanto, com toda a revolução, Angicos está em paz. Continua a mesma cidadezinha vendo correr o rio Pataxó, como viram antes os tapuias. Seus 13 mil habitantes seguem vivendo principalmente do trabalho do campo, do algodão mocó, o melhor do mundo, e da esperança. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Velhas e velhos, mulheres e homens, moças e rapazes, sucedem-se nesta luta voluntária e continuamente. Compreenderam que precisam adquirir um conhecimento básico para poder enfrentar os outros problemas. Agora eles sabem que o grande problema não é a falta d'água. Já têm consciência de que a maior desgraça do homem é o atraso, a ignorância, o analfabetismo. E que lendo e escrevendo o homem vence a miséria, a fome e até a seca. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade.
convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B, é só juntar os tijolos, Belota. Então a gente fica sabendo da família do B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo surge uma palavra, bala, lata, tatu, bita. Bita ainda não foi inventada, mas é palavra. O método é simples, claro, eficiente. O projetor a querosene continua trabalhando. Sapato, sa, se, si, so, su. Voto, povo, salina, a família do V, do P, do N. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. Que é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. O candidato já pagou. Dona Maria Hermínia tem 70 anos e só agora sabe disso. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. Mãe e filha aprendem com a mesma facilidade. No começo, a letra é grande, feia. Com 20 horas de estudo, esta mulher rendeira escreve almofada. E a turma toda já está lendo a maior parte das palavras do seu vocabulário. Seu Antônio tem 51 anos. Na aula de encerramento, sentiu-se capaz de fazer um discurso de improviso e falou para o presidente da República. Viva o Brasil, que está matando a nossa fome da cabeça. Viva o Brasil, que já tem moças e rapazes, idealistas e realizadores, que se dispõem a debater os problemas, que se preparam para resolvê-los, que acreditam nas soluções verdadeiras, que têm coragem para sair do indiferentismo. Esses moços preparam o caminho do Brasil. À noite, no alojamento, os jovens universitários procuram se divertir um pouco, esquecendo o desconforto, o incômodo, o sacrifício. Estão com a consciência tranquila porque cumprem o seu dever, cuidando do futuro e fincando os alicerces da grandeza de sua terra. Estas moças vieram sem ninguém de suas famílias para tomar conta, porque seus pais souberam compreender a grande obra que iam realizar e o seu idealismo. Elas e eles começaram a transformar Angicos em uma comunidade forte, consciente e empreendedora. Estão criando um espírito novo que movimentará o Brasil e arrancará o povo da escuridão, da ignorância, da vergonha, livrando-o do analfabetismo. Estes homens são os prisioneiros de Angicos. Também estudaram e hoje sentem que talvez as grades sejam abertas de vez para uma vida livre, digna e com novas oportunidades. Escreveram eles próprios ao presidente da República pedindo indulto. Para eles, aprender a ler e escrever assume o aspecto de uma verdadeira redenção. Voto, direito e dever do povo. Mas só vota quem sabe ler e escrever. Estes moços estão ajudando o povo a aprender. É preciso que todos se juntem para ensinar os que não sabem. Isto é a verdadeira aliança para o progresso. Este é hoje um homem recuperado. Faz versos e tem consciência dos seus direitos e daquilo que não pode fazer. É um cidadão. Dona Paulina assistiu às aulas para acompanhar o marido prisioneiro e também aprendeu a ler e escrever.
Tudo isso, porém, custa dinheiro. Formar os monitores, transportá-los, alojá-los, alimentá-los, comprar lápis e papel, giz, quadros negros, fichas, slides, projetores. Este povo estudou e aprendeu porque há gente idealista que trabalha, porque há um serviço cooperativo de educação no Rio Grande do Norte, criado e instalado pelo governo local, com a colaboração da Sudene e do governo dos Estados Unidos dentro dos princípios da Aliança para o Progresso. E também porque não temos receio da ajuda estrangeira e dispomos do método do professor Paulo Freire, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Agora, uma velha mãe já pode escrever para o filho distante, pedindo e mandando notícias. E poderá ler as cartas sem a humilhação de recorrer aos vizinhos. O isolamento é rompido pelo milagre da alfabetização. O ex-analfabeto pode receber notícias sobre o que acontece em seu estado, no país e no mundo. Sabe julgar melhor o que ocorre, já pode aperfeiçoar os conhecimentos profissionais e tornar seu trabalho mais produtivo e rendoso através da leitura de publicações técnicas ou de informações gerais. O homem e a mulher libertos do analfabetismo adquirem seus plenos direitos cívicos. Podem votar e contribuir para as magnas decisões da pátria. Trabalhar muito para que haja trabalho para todos, para que o progresso tenha bases sólidas, seja definitivo, sem artifícios. Sim, não se pode, nenhum cidadão consciente pode, negar a cada um desses homens, até agora esquecidos, 40 horas de ensino. 40 horas em que eles aprendem a ler e escrever e que constituem a primeira fase da sua libertação da ignorância, a revolução pelo alfabeto. Será, é claro, um trabalho delicado, como fazer renda de bilro, mas os resultados muito mais belos. O Rio Grande do Norte já está trabalhando e pretende, até o fim do governo Aloysio Alves, alfabetizar 100 mil pessoas. No futuro, nossos filhos encontrarão um Brasil melhor, menos sofredor, mais rico e mais feliz. Os filhos destes dois, por exemplo. Agora, em Angicos, as portas foram abertas e os homens podem começar a sair das trevas da ignorância. E isto é o principal. Agora, eles sabem ler e escrever. Aprenderam em apenas 40 horas e podem começar a ser preparados para trabalhar por si mesmos e para transformar o Brasil numa pátria ainda maior, forte e livre. Aprenda a ler em 40 horas. Ensine um homem a ler em 40 horas.